Bem-vindos e bem-vindas a mais um Fala Franchising, o podcast da ABF. E esta edição é duplamente especial. Primeiro, porque este é o primeiro podcast da comissão ABF Next Generation. E por isso, estou aqui dividindo este momento especial com meu amigo Henrique Carbonel, coordenador desta comissão e CEO da F360, a plataforma de gestão financeira para lojas e franquias. Pronto para essa, Henrique? Prontíssimo, bora lá, André. Vai ser um prazer aqui a gente conversar, bater um papo aqui super rico, engrandecedor aqui pra gente. Maravilha. E o outro motivo para esse episódio ser tão especial é porque estamos aqui com o Tubarão, jurado do Shark Tank, autor do livro Você Pode Tudo, um dos maiores franqueadores do país, fundador do grupo SMZTO. Nossa, olha, a lista é grande. Então, bem-vindo, José Carlos Semenzato, é um prazer ter você aqui. Obrigado pelo convite, espero deixarmos uma mensagem impactante aqui para a comunidade do franchise, né? Muito obrigado. É isso mesmo. Boa. E como o tema hoje é sucessão, né, Henrique? A gente não poderia deixar de convidar, de estar aqui conosco, o Bruno Semenzato, filho do Zé Carlos, diretor-geral da SMZTO. Bem-vindo, Bruno. Obrigado por receber a gente. Prazer falar com vocês. Legal. Vamos começar já com as perguntas, Henrique? Tá preparado? Vamos embora, né? Bora lá. Semenzato, você tem 2 filhos já trabalhando na holding, não é mesmo? O Bruno, a Bia, que não está aqui. Então, eu queria que você comentasse para os nossos ouvintes sobre as empresas que compõem o grupo, como você tem trabalhado a sucessão na holding, como é que é? Conta um pouquinho para a gente. A primeira coisa é que, quando a gente fala, né, em sucessão, quando a gente fala em profissionalização, não necessariamente o melhor caminho é aquele que você opta por ter pessoas da família para continuarem o seu propósito, a sua missão, né? Mas foi muito interessante, porque no meu caso, falando aqui de holding SMZTO, as coisas aconteceram de uma forma muito natural. Não houve, em momento algum, né, um convite forçado ou uma imposição da minha parte. Foi uma coisa muito natural. E eu tinha 2 caminhos. Ou eu faria uma profissionalização buscando executivos do mercado para que pudesse dar continuidade a esse trabalho, né? E naturalmente surgiu a preparação, né? Todos conhecem, sabem que a minha história ela vem de uma formação muito pautada na escola da vida, foi uma formação muito prática. Eu fiz a Microlins, depois o Instituto Embeleze, o Odonto Company, e nessa jornada de 30 anos, né? Parece que foi ontem, mas já fazem 30 anos que eu empreendo. Foi uma coletânea de aprendizados, né? Muitos erros, muitos acertos, e com isso fica um aprendizado enorme. E os filhos cresceram nesse ambiente, né? Exatamente. Eles não só viveram esse ambiente, mas viram um exemplo do pai muito dedicado, muito trabalhador, muito focado. E a única coisa que eu quis que eles fizessem diferente de mim foi preparação. Então vocês vão ter o tempo necessário para escolher o que querem fazer, né? Fazer o que gosta e a partir daí se preparar. E a primeira coisa que o Bruno fez, jogando tênis profissional, depois foi para uma das melhores faculdades do mundo, foi fazer administração, fez economia nos Estados Unidos. Olha. Fez políticas públicas, mas jogou tênis também, que era um esporte favorito dele. Chegou a jogar profissional. Eu acho que essa preparação trouxe o Bruno de volta numa condição de dizer assim, tudo que eu fiz na prática, o Bruno vai poder colocar um pouco mais de tecnicidade agora, trazer exemplos, né, da academia, e com a nova geração totalmente conectada online. Embora eu vivi todo esse processo, né, da informatização, né, desde o primeiro celular, desde o primeiro e-mail, né, então tem boas histórias nesse sentido, e consegui conviver, até porque fui programador de computadores. Então, para mim, não foi difícil. A cada novidade, esse contato surgia, com essa geração, eu né, me introduzia a isso. Então, eu lidei com isso com muita facilidade. Mas foi muito bom a vinda do Bruno, de uma forma espontânea. Ele tinha uma opção. Pai, vou para o mercado, Nova York. Chegou a estagiar alguns meses para sentir um pouco o que era na pele aquilo. Eu falei, cara, só vou te falar uma coisa. Será que vale a pena você ir fazer dinheiro para terceiros ou é melhor você vir aqui ajudar a gente a crescer o nosso patrimônio? Já de olho no talento, então, né? Assim, foi interesseiro, eu acho, hein? E depois ele, óbvio que eu acho que ele tem uma visão de tudo isso e ele vai poder contar para vocês aqui. Mas para mim, assim, eu estou muito feliz, na verdade, de poder pegar todo esse meu investimento, uma vida que eu coloquei na história da SMZTO e no mundo do franchise. Eu vou sempre ser muito grato porque tudo que eu tenho
tudo que eu construí foi por conta do franchise. Então é uma jornada que me engrandece muito, que me envaidece muito e eu faria tudo de novo, porque realmente não só foi bom para mim, para minha família, mas também foi bom para as pessoas. Porque o que a gente levou de transformação de vida, o que a gente construiu de famílias, o que essas famílias gerados, formaram filhos em médico. Eu tenho franqueados do Brasil inteiro que já construíram as clínicas dos seus filhos, eles já estão com filhos também, já são avós. Então, assim, é uma jornada muito rica e muito gratificante, né? Eu acho que o resto é uma questão muito natural, né? Eu não me planejei para isso. As coisas foram encaixando naturalmente. Legal. A gente quer ouvir agora um pouquinho o Bruno, né, Henrique? Acho que, Bruno, o seu pai comentou, né, da sua formação, que você teve até a oportunidade de trabalhar um pouco lá fora, né? Eu também tive uma experiência, eu também sou segunda geração, né, no negócio da minha família. Tive também uma experiência, né, em mercado financeiro antes de tomar essa decisão. Como que foi realmente, né, essa sua tomada de decisão interna, ainda mais que o Semenzato comentou, né, que nunca foi obrigado, né, tanto você quanto a Bia a virem trabalhar. A experiência que eu tenho também da minha família de não ter uma obrigatoriedade. Meu pai, o único conselho que ele falou, uma vez que você vier, que seja em definitivo, não que seja algo que seja um tapa-buraco, mas venha preparado para isso, né? Como que foi assim o seu, né, com uma carreira aí, com certeza, dada a sua formação, podendo ser um baita de um executivo, né? Como foi esse processo de escolha e também, né, como foram os primeiros dias na chegada aqui, trabalhando juntamente com o seu pai? Né? Boa, legal. Eu acho que assim, a minha família é muito empreendedora, então eu acho que esse mindset ele sempre teve muito presente dentro de casa e a gente sempre viveu o mundo do que é você viver uma jornada empreendedora, você construir uma empresa do zero, você começar com poucas lojinhas, ver o negócio crescer, ter que amadurecer, profissionalizar. A gente sempre viveu muito isso, assim. Então esse espírito empreendedor sempre teve enraizado, tanto em mim quanto na Bia. E eu acho que depois, analisando um pouco as oportunidades que eu tinha na época, depois de voltar dos Estados Unidos, eu tinha muito claro para mim que eu não queria trabalhar numa empresa familiar que tivesse uma hierarquia muito definida, que fosse uma empresa que eu ia ter que viver uma trajetória executiva numa empresa familiar. Então, para mim, estava muito claro. Ou eu me juntava, naquela época, ao meu pai, que já tinha dado alguns passos na tese que a gente vem desenvolvendo juntos, para quase co-empreender. Então, minha cabeça era essa. Ou eu me juntava a ele para co-empreender, ou eu ia para o mercado ser executivo. Eu não queria ser executivo se ele ainda tivesse a Microlins. Provavelmente eu não seria executivo de uma empresa operacional, bem estabelecida já. Sempre tive muito uma ideia de que eu queria acumular bastante experiência, conhecimento, para depois poder trazer coisa nova, coisa diferente e que de fato pudesse agregar, né? E aí quando a gente começou a pensar nos primeiros passos para escalar o negócio de investimento que a gente vem construindo, aquilo me chamou muita atenção porque no final do dia era uma jornada totalmente empreendedora. A gente ia construir quase que do zero, obviamente herdando toda a experiência do Semenzato, herdando know-how, né? Todo o know-how, herdando a experiência prática, credibilidade, inclusive de empreender, de já ter feito um negócio do zero grande. Já ter feito os acertos, os erros, né? Já tinha tudo isso. Totalmente, mas era uma história de construir uma plataforma praticamente do zero. Então aquilo me deixou muito entusiasmado, assim. Então, eu acho que foi muito esse aspecto de chegar numa fase, poder me juntar ao meu pai numa fase onde era um recomeço, era uma história ainda toda a ser construída. E aqui cabe um disclaimer bem interessante, que completa isso que o Bruno está dizendo, que no momento que ele chega e me provoca a dizer o seguinte:
pai, você não pode mais esperar 3, 4 anos para validar uma tese, para depois acelerar isso. Peraí, nós temos que pular esse estágio, não dá mais. Nova geração é sempre Bom, mais apressada. Mas olha o que é verdadeiro. Eu fiz, Microlins custou R$1, Instituto Embeleze custou R$1, Odonto Company me custou R$1. Peraí, você vai agora dizer que eu tenho que comprar participação, comprar equity de empresas? Mas eu faço empresa com R$1, né? Só que o risco que você tem em começar do zero, você tem que esperar um o período tempo, de validação, né? para esse negócio estar apto a ser franqueável. Você tem que validar. Isso leva 3, 4 anos, no mínimo. E tem o risco de mais de 50% de falar não é escalável, o mercado não quer, não é uma dor importante das pessoas. Eu achava que era, mas não é. E aí o Bruno trouxe a tese, então, a partir de hoje você vai fazer cheque e vai comprar participação. Vocês não fazem ideia. Lógico que eu levei 2,5 minutos para tomar a decisão que ele estava correto. Foi rápido, então já estava bem jovem, né? Mas foi doído fazer o primeiro cheque. Vocês não fazem ideia. Para mim, fazer cheque de 5 milhões, 10 milhões para comprar participação de uma empresa, mas a partir daí, estamos falando de 2016, 2017, vai. Nós estamos falando de 5 anos, não é nada, né? 5, 6 anos no máximo. Sim. Mas a partir daí, a nossa taxa de erro, 0. Porque você compra companhias que já estão sólidas. Ela já testou o mercado já validou, ela já tem processo estabelecido, tem sócios apaixonados. Então tudo isso traz hoje, eu brincava que antes eu vendia franquia ou outorgava uma franquia com 50% de chance de sucesso. Porque 50% já estava testado, 50% o franqueado tinha que trabalhar. E ele hoje continua tendo que trabalhar. Sim. Só caiu para 25% a chance de risco. Então só esse disclaimer vale porque o Bruno foi um dos sócios aqui hoje da SMZTO, que na verdade trouxe uma nova tese, e essa tese que nós estamos evoluindo hoje. Já temos o quê? Umas 7, 8 empresas. Eu ia perguntar, de 2016 para cá, quantas vocês entraram? Assim, rapidamente. Oakberry, Nanica, Terça da Serra, Peça Rara, HCC, devo estar esquecendo. São quantas no total já? 14 marcas. E dessas na operação, vocês estão em quantas? Então, o que aqui a gente muda um pouquinho também, porque no momento que a gente passa a ser um grupo de investimentos, a gente não executa mais a operação dos negócios. Nós atuamos no conselho, nós atuamos com o nosso DNA muito forte em marketing, nosso DNA de expansão, que é onde a gente traz muita credibilidade e confiança. Né? Então, sempre que a gente investe numa empresa, a gente faz uma reavaliação, né, de como está a formatação dessa franquia, como é que está a satisfação dos franqueados do ponto de vista NPS de franqueado e de consumidores. E a partir daí a gente propõe pequenos ajustes, mas ajustes muito finos. E a partir daí a gente coloca toda a nossa força, credibilidade para poder dar voz, para poder fazer esse negócio acelerar. E assim foram. Nós temos crescimentos aqui, que podemos comentar alguma coisa, mas 10 vezes cresceu uma empresa em 3, 4 anos, tá? Outra cresceu 5 vezes, a outra cresceu 15 vezes. Então a gente tem histórias aqui, né? Adquirimos o Ortodontic recentemente, adquirimos também a Oralsim. Então, eu acho que para 7 aqui tem se eu puder contar rapidinho, assim, hoje a gente tem 14 empresas no portfólio, estamos indo para 15. Qual Pode contar para a gente, quer saber, né, Henrique? A 15ª ainda não posso contar. Está assinado, mas vamos comunicar em dias. Essas 15 empresas hoje somam um pouco mais de 4.500 lojas ativas, tá? Só para contextualizar um pouquinho, quando a gente se juntou no comecinho, mais ou menos 8 anos atrás, nosso portfólio tinha um pouco menos de 200 lojas ativas. Então, tem sido uma jornada bem acelerada de crescimento. Boa parte orgânica e boa parte com aquisição, né, inorgânica. Sim. E assim, o nosso modelo, a visão do Semenzato, desde o início, era poder ajudar empreendedores de franquia independente do setor. E aí, por definição, se você quer ter uma plataforma onde você participa de diferentes setores, onde você tem um portfólio que ele tem uma certa escala, é muito difícil você querer
controlar o negócio e querer operar esse negócio. Então, o nosso modelo, ele vem evoluindo muito para que a gente possa ser um sócio relevante, um sócio muito participativo, mais do que a média dos outros fundos, mas um sócio que, ao mesmo tempo, mantém as empresas todas com uma estrutura totalmente independente. DNA de sócio fundador. Com DNA preservado. O sócio, dá visibilidade para o exatamente. sócio. E com um time não só de fundadores, mas de executivos que tenham o interesse totalmente alinhado. Então, a gente nunca vai comprar 100% de uma empresa, tirar o sócio, mudar botar... totalmente não é. Aliás, o que faz com que vocês... Nós não temos nem braço para fazer isso. Nós não somos uma gestora operacional. Sim. Né? Nós somos conselheiros relevantes que quando colocamos nossa posição, ela faz sentido porque tem uma história concreta de fazedor, que já fez 1, 2, 3, 4, 5, já está quase enchendo 2 mãos de acelerações de muito sucesso. Então isso traz relevância, traz credibilidade, e o sócio, quando compra ou quando fica nosso sócio, ele confia na gente. Sim. Ele acredita nos nossos conselhos. E graças a Deus tem dado muito certo. Qual empresa que vocês investem hoje? Assim, que ela precisa ter de critérios para que vocês possam olhar e falar, essa aqui pode estar no nosso portfólio? Como eu falei, assim, a empresa precisa ter uma história relevante de franquia. Então, a nossa tese ela é muito focada em franquia. A empresa pode ter outros canais? Com certeza, ela deve pensar em ter outros canais. Mas a franquia tem que ser um componente relevante. Então, tendo dito isso, a gente olha para todos os setores, tem um viés um pouco mais forte para serviço, pela nossa experiência acumulada, mas a gente não tem restrição, a gente olha de tudo. E hoje, o que a gente tem olhado é um estágio onde a empresa tenha entre 30 e 100 lojas. Então, a gente tem uma certa flexibilidade, não significa que a gente não possa fazer uma aquisição um pouco maior ou um pouco menor, mas a gente é bem disciplinado para ter uma assertividade maior, como o Semenzato já falou. Então, raramente a gente vai fazer conceitos que tenham 2, 3, 10 lojas, então cada vez mais acima de 30. Shark Tank mesmo. Cada vez mais acima de 30. E, ao mesmo tempo, como a nossa tese ela é muito pautada em crescimento, também é difícil a gente fazer uma aquisição de uma franqueadora muito grande. Então, hoje, a gente gosta de empresas que ainda tenham bastante potencial de crescimento, mas que já estejam numa fase um pouquinho mais para frente. Perfeito. Acho que um dos objetivos que a gente tem aqui no podcast é ter a visão, né, de sucessão, tanto do sucedido quanto do sucessor, né? E pelo que eu estou entendendo aqui, com a chegada do Bruno, a SMZTO teve uma mudança grande, né, de um foco de atuação, né? E acho que é um desafio maior ainda, né, Bruno, porque estava sendo algo feito, muito bem feito e dando certo, né? Acho que o Semenzato ele comentou todas as marcas, todas deram certo. Como que foi o processo, né, de convencimento, dado que já tinha algo, né, que estava sendo trabalhado, um trabalho super bem feito, dando certo, e você chegar para propor algo diferente, né? E acho que também o Semenzato falar um pouco assim, como que foi esse desapego, assim, falando, eu tô acertando pra caramba. Ele falou que demorou 2 minutos e meio. 2 minutos e meio. Não é verdade, o Bruno vai complementar. Não é bem verdade que estava tudo dando certo, porque na medida que você investe em startup, em negócios não maduros, seja ele qual for, a taxa de risco é muito alta. Sim. Então, ao longo dos meus 25 primeiros anos empreendendo, de cada 10 negócios, 3, 4 decolaram, mas 5 pelo menos morreram ao longo desses últimos 10 anos. Isso é importante falar, né? Não é que morreram porque eles eram inviáveis. Vou dar um exemplo. Casa X. Casa X eu planejei... Participei da primeira, eu fui lá visitar. Eu planejei fazer 200 casas de festas no Brasil. Na planilha, no papel, estava tudo lindo, maravilhoso. Quando nós fomos para a prática, eu consegui colocar 20, 25. Por inúmeros, não vou citar detalhes aqui, mas assim, inúmeros impedimentos de escalabilidade. Assim aconteceram com outros negócios. Para que marido? Teve uma série de investimentos que eu fiz que, passado 2 anos,
Eu olhei para aquilo e falei, isso não é bom para o franqueado, isso não é bom para o consumidor, isso não é bom para mim. Então, sócio, está aqui por R$1, estou indo embora. Tchau. Nunca tive uma briga societária, nunca diluí sócio, porque aquilo era a vida dele. Se aquele negócio dava por mês, hipotético, 50 mil, 100 mil, era um negócio da vida dele. Então, por R$1 eu estou saindo. Tchau, obrigado, desejo boa sorte. E assim foram 1, 2, 3, meia dúzia de negócios. O que eu digo que a partir do momento que a gente compra negócio, nenhum negócio de 2016 para cá foi desativado ou foi vendido por R$1 para o sócio porque não era bom. Então essa tese da gente realmente comprar negócios validados, eu estou trazendo mais segurança para o nosso ativo, mas eu estou dando muito mais segurança para o meu franqueado. Quando ele compra uma franquia da SMZTO hoje, é símbolo de segurança absoluta. Aquilo passou por um crivo de tese, de dor importante do consumidor, de geração de caixa, de todas as etapas previsíveis. Claro que tem o imprevisível. E só complementando, eu já volto na tua pergunta que é muito boa, sim. Mas complementando, além de passar por esse crivo, hoje a maior parte do capital que a gente investe é capital nosso, da família. E é uma parcela muito relevante do que a gente tem de capital. Então, isso traz um alinhamento... Vocês entram para entrar mesmo. Ele traz um alinhamento muito grande, porque a gente não está colocando ou fazendo uma curadoria simplesmente para oferecer algo que a gente validou, mas não tem um processo tão rigoroso. A partir do momento que você está colocando a maior parte do teu capital nesses ativos, você, por definição, tem um alinhamento quase que total. Não dá para falar perfeito, mas ele é quase perfeito de que você vai, antes de investir, você vai querer saber se o franqueado está indo bem, você vai querer saber se o conceito faz sentido, você vai querer saber se o sócio ele é uma pessoa íntegra e tem capacidade de escalar. Então, assim, esse componente, além dos outros citados, eu acho que ele traz um alinhamento muito... quase perfeito, assim, eu diria. Mas é interessante a pergunta, porque eu falo muito que a coisa mais fácil que tem é você sugerir, promover mudança quando a coisa está indo mal. Então, quando a empresa está indo para o buraco, tá todo mundo com a cabeça aberta. Qualquer coisa que vier, qualquer ideia agarrar, né? Bem-vinda, qualquer provocação ela vai ser muito mais facilmente aceita. Então, eu acho que o primeiro componente principal, que é o fundamento da nossa relação, que pavimenta tudo, é respeito. Então, isso é no ambiente familiar, isso é no ambiente empresarial, e a gente preza muito por isso. Então, eu acho que teve muito respeito na hora de olhar para o que estava sendo feito até então, aproveitar o que extrair tudo de bom e olhar para algumas coisas que poderiam ser gargalos se a gente quisesse fazer aquilo ali em alta escala. E, ao mesmo tempo, o contrário é verdadeiro. Na hora de apresentar um novo modelo, e isso é muito dinâmico, isso vai evoluindo. Uma firma com 15 empresas no portfólio é uma firma com 100 é outra coisa. Então, esse processo é importante que aconteça repetidas vezes para você continuar evoluindo. Então, quando a gente começou a discutir um modelo um pouco diferente e eu trazia alguns elementos também novos, ter o respeito de entender que aquilo ali também deveria ser criticado, ajustado, refinado. Então é um processo que exige muito isso. Agora... Não quer dizer que também você não pode mais abraçar uma empresa que está começando e que o Bruno deixou bem claro. Exatamente. Falou, tem a média ali, mas... Vai ter hora que nós vamos olhar um para o outro, o comitê, vem cá, tá beleza. O nosso compliance não permite que a gente invista em uma empresa com menos de 20 unidades. Mas espera aí, essa tem 5, tem 7. Acho que uma tese boa, peça rara, né? A gente entrou com 7 unidades, né? Umas 12 lojas. 12 lojas. Mas assim, acho que para você escalar uma atividade de ter participação em muitas empresas, que é um pouco do nosso objetivo, você não consegue se você entrar muito cedo.
Por quê? Se você entrar numa empresa que tem 2 lojas, 3 lojas, ela precisa de uma ajuda sua, que é assim, que recheio eu vou colocar no meu sanduíche? Eu coloco um queijo suíço, queijo prato, queijo mussarela. Ele está em formatação ainda, ele está em desenvolvimento. É uma atividade empreendedora. É quase educar um filhinho que está com 3 aninhos. Fraudando, você vai ter que ensinar a falar, ensinar a educar ele, levar para a escola, para ele aprender. É isso. O processo é igual. E esse você só faz um por vez. A gente fala muito disso. A gente quer que o nosso empreendedor, que está tocando a história da Oakberry, a história da Peça Rara, a gente quer que ele toque uma história só, e ainda assim já é extremamente difícil ele fazer aquilo ali dar certo. Então, a primeira conclusão foi, não dá para a gente escalar entrando num estágio tão inicial. Não tem sentido. A gente só vai conseguir ter 2 empresas. Sólida. Só vamos conseguir ter 3 empresas. Pronta para crescer, né? Então, esse foi o primeiro. O segundo foi uma outra conclusão, que é o seguinte. Franquia, por definição, envolve uma réplica de algo que já está muito redondo. Então, imagina o seguinte. Como é que você vai usar o teu maior ativo, que é ajudar essa empresa a crescer, se ela ainda não estiver pronta para crescer? Então essa foi uma outra constatação muito óbvia e nítida para a gente. Aqui cabe uma fala importante, tá? Eu acho que os nossos web espectadores aí que estão nos assistindo agora precisam ouvir essa frase, e isso é recado mesmo para alguns franqueadores, tá? Na boa. Nós somos uma aceleradora de negócios testados, não é você chamar uma empresa que tem uma loja que não está testada ainda e você sair vendendo 1000 franquias daquilo. Sim. Que fique claro. E houve no mercado aí esse barulho um pouco dentro do sistema de franquias. Mas espera aí, a SMZTO é uma aceleradora. Eu não sou aceleradora de negócio imaturo, de negócio que põe risco para o franqueado. Nós somos aceleradora de negócios testados. Aquilo que está pronto para acelerar. Que acho que sem risco para o franqueado. Foi até essa mudança que vocês fizeram, né? De optar em pegar, né, marcas que já estão com 30, 50 lojas para reduzir esse risco. Então, separar bem o que é SMZTO de outras que se chamam aceleradoras, mas que não tem esse componente de comprar participações em empresas relevantes, que já são lucrativas. Sim. E que entregam, né? Que é esse grande negócio, que faz a entrada do... E é muito perigoso você não ter um alinhamento. Primeiro, se você não colocou capital, né? Se você não está no risco junto, se você... Fácil, né? Vender assim, né? Se você não... Se der errado, você não perde nada. Se der errado, eu saio. Se der certo, eu ganho, né? Perde. Sim, né? Nem reputação você perde, porque já não tem mesmo. Não é o dono, não é o nome que está levando na marca, né? Mas é um processo, assim, que ele não foi fácil, mas com respeito, pautando tudo, eu acho que a gente tem sempre essas discussões construtivas de tentar extrair o que cada lado tem de melhor, assim. Acho que tem algo muito valioso aqui, que é ter muita experiência acumulada, muito erro principalmente, não só erro de investimento, mas erro nas empresas. Empresa que perseguiu um projeto e viu que não deu certo, testou um modelo de negócio e não deu certo, e etc. E por outro lado, uma nova geração que traz muita coisa inovadora, que traz bastante coisa de fora. Eu acho que o casamento dessas duas coisas... Aí, né? Da experiência, conhecimento. É isso. Ele pode ser muito poderoso, assim. Se bem nutrido, se bem... Agora, é importante falar isso. Vocês falaram do respeito, né, Henrique? Uhum. Como é que vocês separam o profissional do pessoal? Vocês levam, no final do dia, assim, tem alguma discussão familiar? Falam, naquele dia, na empresa, naquela reunião, como é que não funciona no dia a dia? Eu não consigo contar uma história a temperatura esquenta, às vezes, com time, com sócios, porque eu sou muito duro, sou muito exigente. Mas do ponto de vista de franqueadora, quando dentro do nosso papel, a gente tem uma divisão muito interessante, porque eu sou muito hoje o institucional, eu me comporto como verdadeiro presidente do conselho da SMZTO e eu respeito a hierarquia do CEO. Eu nunca vou atravessar... eu nunca vou falar com o time do Bruno diretamente, porque eu sou o presidente do conselho. Até poderia,
perguntar algo, como eu posso, mas eu sou uma pessoa muito disciplinada, eu sempre fui. Eu respeito a posição do CEO, sócio fundador da empresa, como eu respeito a posição do CEO da SMZTO, como eu respeito o meu CFO, como eu respeito todos o jurídico e todas as minhas áreas. Eu acho que essa é a beleza que faz com que haja uma harmonia. A perfeição nunca... Tem um orçamento que foi aprovado, e assim funciona em qualquer empresa. Uma vez que eu entreguei o orçamento no dia 1º de janeiro, aprovado pelo conselho, que ele inclusive é membro do conselho, que a Beatriz é membro do conselho, que o CFO que são sócios. Hoje nós somos uma partnership, né? Já evoluímos, isso também trabalho que o Bruno trouxe, que é para ter um time coeso, alinhado, engajado, na busca dos melhores resultados. Então eu não tenho um time que daqui 2 semanas alguém vai propor R$5.000 a mais para ele e vai embora. Não, o cara é sócio da companhia, ele tem um sonho grande, um cheque, um pedaço do nosso Você retém talentos, ativo. assim, né? Principalmente jovem. Então, ele além dele estar alinhado no propósito da companhia, ele tem um endereçamento de alinhamento para o objetivo grande que a gente tem. Então, quando eu tenho esse respeito para com hierarquia, eu recebo respeito também. Da mesma forma, quando ele precisa tomar uma decisão importante, que ele vai falar, isso não é minha alçada, isso põe em risco a companhia. Opa, vou levar para o conselho, vou levar para o meu pai, vou levar para o conselho de família. Então, a gente conseguiu, com muito profissionalismo e com muito respeito, saber até onde vai o direito, até onde tem um limite, tem um nível que eu posso chegar. E eu chego até ali, dali para frente, Bruno, me explica isso, Bruno, como é que você fez isso, como é que fez aquilo, então, e assim com todo o time. Criatura já superou o criador, então é isso? Olha, eu diria que eu trabalho todos os dias para que eles sejam melhores que eu. E aí eu falo Bruno, Beatriz e time SMZTO. Eu sempre quis ter, desde sempre, o meu sucesso é pautado em que eu sempre acreditei nas pessoas. Eu sempre descentralizei, eu nunca fui centralizador, desde o meu primeiro negócio. Então, se tem algo que as pessoas precisam ouvir, como é que eu cresço, como é que eu faço expansão, como é que eu tenho 14 negócios? Porque eu confio no meu sócio, eu confio no meu time. E se você não tem meia confiança, ou você entrega o orçamento e fala, executa. Você não pode ficar imaginando que, claro, vai ter sócios A, B, tem o sócio que trabalha para gastar menos, tem o sócio que trabalha para gastar mais, e o papel do conselho é, vem cá, volta, linha de custo, tá vermelha, vamos lá. Precisamos fazer isso aqui ficar verde, no mínimo neutralizar isso aqui. Não pode ficar estourando o orçamento. Receita, não está acontecendo por quê? Qual é o defeito? Então, reuniões periódicas de conselho. E ali a gente analisa todos os indicadores, a gente dá ferramenta para o sócio, para a companhia, a gente traz alternativas para aceleração em marketing, expansão. Se falta recurso, a gente põe recurso. Então, assim, não somos o sócio capitalista, que só fica olhando a última linha do negócio. Nós sabemos que tem um momento de plantar, de investir, de ganhar, de colocar corpo na companhia, para depois saber o momento do desinvestimento, saber o momento de usufruir dos dividendos. Quanto tempo vocês costumam ficar? Tem um prazo para esse desinvestimento? Essa é uma ótima pergunta, porque o nosso modelo, ele é um modelo que é feito para o longo prazo. Nossa cabeça é uma cabeça de longo prazo, e quando você investe num estágio mais inicial, você tem que ter muito mais paciência. Então, essas teses, muitas vezes, elas demoram 7, 8. Tem empresa que a gente tem há 12 anos no portfólio e ela segue ainda crescendo, está longe da maturidade. 35% ao ano ainda. Então, nossa cabeça é muito de longo prazo, nosso capital é um capital de longo prazo. A gente busca sempre ter um alinhamento muito próximo do empreendedor. Então, a gente não é o fundo que coloca um capital, daqui 3 anos vai ficar enchendo o saco do empreendedor para vender a empresa, para sair do negócio. Então, isso é fundamental. Isso traz na contrapartida que a gente entra... O franchise é um negócio muito gerador de caixa, essa é a realidade. Então, a geração de caixa é o primeiro alvo nosso. Um negócio que seja lucrativo, gerador de caixa. Depois, você vai ver se é o momento, se... existe uma possibilidade de uma boa saída, mas a saída para a gente não é prioridade. A gente quer ativos bons, longevos no nosso portfólio. Eventualmente, assim, até pela nossa estrutura, eventualmente
chega a hora de você começar a realizar, começar a sair de um investimento ou de uma tese. Mas isso para a gente acontece depois de no mínimo 7, 8 anos, que é tempo suficiente para você conseguir fazer uma jornada aí, não só de crescimento, mas profissionalização, desenvolver muito a tese antes de pensar em começar a sair. Mas, por definição, a gente é um sócio mais paciente e mais de longo prazo do que a média, assim. Legal. A gente queria falar um pouquinho também dessa questão vocês falaram do respeito, né, entre família e tal. E com a equipe, né, Henrique? Assim, sim. Como é que funcionou? Você teve alguma dificuldade? Você, é o filho do dono, quando você começou nessa transição, como é que você venceu esses obstáculos? Até para quem está nos ouvindo, né? E acho que até mesmo, né, no momento que você está sucedendo uma figura tão emblemática, sim, como o Semenzato, né? Acho que você tem um desafio duplo nesse sentido, né? Como que nem foi, filho né? de jogador famoso, né? Exato, exato. Então é difícil, né? Eu acho que, assim, o nosso modelo de negócio, ele traz alguns benefícios quando você pensa nisso, né? Porque é diferente de você, numa empresa operacional, você ter que fazer a sucessão de alguém que é um CEO há 30 anos, que levou aquilo ali para um outro patamar e etc. Quando você está falando de uma empresa de investimentos, você tem outros desafios, mas eu diria que é diferente e é um pouco mais suave esse desafio de sucessão. E também acho que o fato de estarmos quase co-empreendendo juntos numa jornada mais de parceria e menos de uma sucessão efetivamente, isso também traz componentes diferentes. Agora, qual que é o nosso maior desafio? É óbvio que o Semenzato traz o diferencial e é com quem todos os empreendedores querem estar em todas as reuniões de conselho, é quem eles querem ouvir, é quem eles querem ter como o braço direito na hora de tomar a decisão. Então, nosso principal desafio, e a gente pensa muito nisso e vem evoluindo bastante, é como é que a gente constrói uma plataforma que ela evolui e ela se sustenta com os nossos fundamentos, com os princípios, com as metodologias, processos, sem ter a necessidade de contar com o Semenzato, com o Bruno, com a Bia, com ninguém da família, sempre nesses fóruns para que ela possa evoluir. Então esse é o desafio que a gente tem. E eu acho que com processo, com metodologia e principalmente com time, esse é sendo o componente principal, você consegue pavimentar muito esse caminho e com os incentivos corretos e tudo mais, você consegue, com certeza você consegue transpor esse desafio, mas é um grande desafio. Eu acho que aqui tem uma beleza dessa, né, porque eu consegui realmente, além de ter sido um bom gestor, eu chamaria aqui de um bom líder de sócios, de equipe, motivacional, né, que inspira, porque o que as pessoas buscam muito é isso, né, e eu falo sempre que cada dia que passa, o peso nos meus ombros ficam maiores, porque na medida que eu ganho fãs pelo Brasil todo, o Shark Tank foi um dos grandes provocadores, né, de me trazer essa visibilidade, essa credibilidade, e é assim, vocês não fazem ideia do que é receber 100, 200 direct por dia, de todo tipo que vocês imaginam, pessoas buscando conselho, buscando ideias, tentando validar ideias, e ao mesmo tempo sou seu fã, adoro seu trabalho, você é meu exemplo, então isso traz uma responsabilidade incrível. E eu acho que vai ser muito difícil você transmitir isso de pai para filho, porque isso está um pouco no estilo mais artista, talvez, que eu sempre fui, e que as pessoas no começo da carreira não conseguiam entender, por exemplo, o talento natural do Semenzato de ser visível, de querer brincadeiras à parte, mas eu sempre fui um pouco aquela pessoa do tipo, se pudesse colocar uma melancia no pescoço para aparecer. Só que essa foi a forma que eu encontrei
que eu desenvolvi para construir a minha imagem. E você conta isso no livro, que eu já li, que é muito interessante, Eu né? Que conto, você ia claramente. com um carro bom, você Eu se arrumava para fechar o Gente, negócio, eu né? fechava, eu sempre, as melhores roupas, os melhores relógios, as melhores canetas. Aí, tá a dica aí, hein, gente? Mas olha, mas eu não tinha os outros atributos. Eu não tinha uma bela de uma academia de formação. Eu não tinha um histórico de um negócio anterior bem sucedido familiar que fosse. Eu não tinha referência. Quem é o Semenzato? Ninguém. 20 anos atrás, 25 anos, eu era visto assim, aquele maluco que está vendendo franquia igual um maluco, entendeu? Eu falo dentro do próprio sistema, a própria ABF. E não vejo isso com ressentimento, não. Mas eu fui tolhido de muitas oportunidades, segregado, porque era alguém diferente do seu tempo. Era alguém que estava olhando muitos anos na frente. Enquanto eu estava ali pensando no dia a dia, eu estava 10 anos na frente. Então eu acho que o tempo passou, a prova está aí. Eu realmente tinha um propósito verdadeiro. Não era o maluco beleza que alguém pensou lá atrás um dia. Eu acho que hoje os frutos estão vindo. Agora, essa imagem, essa forma de conduzir todo esse sucesso não mudou minha vida. Eu sou um cara humilde, acessível. Quem convive comigo sabe da minha acessibilidade, da minha forma de tratar todas as pessoas iguais, do office boy, da faxineira, seja quem for. Eu sou uma pessoa muito... Eu acho que é isso. O dinheiro, o sucesso não pode mudar. É um tubarão bonzinho, a essência então. das pessoas. Me chamam de brabo lá no mas eu acho que tem os momentos, né? De ser duro, de ser exigente. Mas no final do dia eu sou bonzinho. Sim. E acho que você sempre fala bastante disso, né? Que o que fez também o seu sucesso foi você sempre buscar ser o melhor, né? Então, ser a maior escola... Sim. Você pode tudo, sempre, você pode tudo, desde que você realmente seja o melhor. E isso, para mim, é a frase que resume toda essa história. Sim. Vocês vão ler, vão ter um conteúdo riquíssimo aqui nesse livro, recomendo, hein? Mas o mais importante, a essência sempre foi dividir para multiplicar, sempre foi fazer franqueados ricos, bem-sucedidos, times ganhando dinheiro. Eu sempre quis dividir o sucesso. Eu nunca quis sucesso só para mim. E eu continuo fazendo isso, eu estou compartilhando riqueza, compartilhando sucesso. Então ser o melhor é você entrar num setor como o 25º e 10 anos depois você é líder naquele setor. Ser o melhor é você, no campo profissional, é você entrar numa empresa como um auxiliar, você galgar, você crescer, porque você se diferencia todo dia. E a frase que eu fecho isso, alguém está vendo, cara. Alguém está te observando. Não pense que a sua oportunidade não vai surgir, ela vai surgir. Eu brinco que o seu Valmir, que me viu na copiadora e que me deu a minha primeira oportunidade que mudaria a minha vida para sempre, vai ter o seu Valmir na sua vida. Não importa onde você está, ele vai te ver e vai te dar a oportunidade da sua vida. Então acho que você é esse Valmir hoje, né? Para muita gente. Eu a oportunidade do Bruno acender e brilhar. Estou dando oportunidade para a Bia, estou dando oportunidade para todos os sócios que eu invisto. Falo, cara, vai, brilha, chegou sua vez. E eu dou visibilidade para ele. Esse é o meu papel. É motivar as pessoas, mas também, quando preciso, puxar a orelha e, se possível... Ele é bravo, Bruno? Se possível, dar uns petelecos também, no bom sentido, né? Eu acho que o respeito, de novo, o respeito, ele pauta muita coisa. Com respeito com o time, respeito com as pessoas, respeito com os sócios. Eu acho que isso talvez é o alicerce de tudo, eu diria. Agora, quando você tem um Semenzato transmitindo essa mensagem de que você pode tudo do lado e, ao mesmo tempo, também tem uma ambição que ela é crescente, ela não acaba, é muito diferente. Porque uma coisa é um pai que já realizou muito mais do que sonhava quando era criança, sair da onde saiu, chegar onde chegou. Uma coisa é esse pai virar pro time, virar pro filho, virar pra família e falar, pessoal, pô, olha aqui o que eu fiz. Vocês estão de brincadeira com o resultado que vocês estão entregando. Uma coisa é uma postura assim, outra coisa é uma postura, pessoal, legal, a gente está aqui, fizemos bastante coisa boa, mas o sonho está aqui. A gente tem ainda, esses grandes objetivos. Então, eu acho que essa postura,
você nunca ficar olhando para trás, se dando por satisfeito, você tá sempre buscando melhorar, eu diria que é um componente que é o que menos aparece. O que mais aparece é o semenzato vendedor, é o semenzato comercial, que todo mundo acha que esse é o grande diferencial. Isso é bom, eu acho que é um componente legal, mas tem muita gente que é bom vendedor. Agora, tem muito pouca gente que, mesmo tendo construído o que ele já construiu até hoje, acorda no dia seguinte inquieto para continuar na construção. Transpirando ainda. Tá transpirando e tá animado. Tá animado pelo que vem pela frente. E isso inspira todo mundo. Inspira o sócio, isso inspira o nosso time, me inspira. Pô, quando eu vejo... Eu olho pra capa desse livro aqui, Você Pode Tudo, pô... Você não tem como você não querer continuar construindo, continuar remando. Então, acho que esse é o componente mais forte que tem. E eu acho interessante que o Semenzato, ele é bem aberto à questão da geração, né, da idade, né, que você comentou, eu lembro até hoje, na última convenção do franchising, que, aliás, quem estiver nos ouvindo, as marcas de franquias procurem, porque é um momento muito importante, né, ele comentou que hoje só tem você e o CFO com mais de 40 anos. Sim, é isso, né? Então, assim, como é que você... E o CFO escapou por pouco. Ah, é? Ó, a gente tá envelhecendo. Bruno mexeu, né? Ô, Bruno, começa a procurar emprego, hein? Aqui você não mexe. Pô, o Dino vai dar risada. Mas a gente... brincadeiras à parte também, a gente tá ficando velho já também. Ixi. Todo mundo é muito novo aqui. Eu acho que essa é uma grande vantagem também. Eu tenho 55. É muito novo, sim. Muito novo. Pela bagagem... É que começou cedo, né? Tô destruído. Nada, você formatou uma empresa jovem. Eu acelerei demais. Eu acelerei acima da média. É igual um carro. Que carro aguenta andar 180 km por hora uma vida? Que motor que aguenta aqui? Então é normal. Então ele já está se aposentando, você se prepara, hein? Desacelerar. E eu estou desacelerando. Mas essa aceleração que o Bruno fala ainda está voltada no estratégico, nos conselhos. E é muito... Mas só de agenda de conselho você já não deve ter mais. Agenda disponível, né? Bem puxada. Eu diria que todo dia tem um conselho de alguma empresa, ou dia sim, dia não. É bem puxado. E tem reuniões que são de 4 horas, tem reuniões de 2 horas. Mas eu acho legal a gente falar das características dos jovens, né? Que é muito foco aqui do nosso debate, né? Da sucessão. Vocês têm esse grupo com menos de 40 anos. O que vocês trazem desses jovens que ajudam nos negócios? O que vocês podem contar sobre isso? Eu acho que, assim, nossa atividade, ela é uma atividade que é bem diferente de você tocar uma empresa operacional. Sim. Então, é mais ou menos uma diferença entre você ser treinador de um time e você ser jogador. Pensa que a gente precisa ter bons treinadores. O time tem que ser sênior. Motivando os jogadores que estão lá no campo. Sim. Então, apesar da idade, o time precisa ser muito maduro, ele precisa ser muito, ele precisa ser muito capaz de influenciar positivamente essas empresas. Então, são características muito específicas para você construir um bom time numa firma de investimentos. É bem diferente. Agora, brincadeiras à parte, o que eu falo é verdade. Assim, a gente começou 8 anos atrás nessa jornada com um time bem júnior, mas o time está envelhecendo também. Sim. Então, aquela garotada de 20 e poucos anos já está aí 30. No meio dos 30. Então, isso também faz a diferença. A gente poder formar essas pessoas e conseguir traduzir para elas muito dessa energia, dessa obstinação e também do respeito, jogo de cintura, para poder conviver com tanto sócio, conviver com tanto executivo embaixo, influenciar, sabendo até onde você pode ir, influenciar usando muito mais dados do que achismo. Então isso é uma jornada que ela requer bastante estratégia. Então nosso time ele acaba sendo um time pequeno, muito mais estratégico do que operacional, e o nosso principal objetivo é conseguir traduzir essas características que o Semenzato tem, que a família tem,
para princípios que todo mundo continua levando para frente. Então, o que a gente mais preza é pessoas que sejam muito humildes, que respeitem muito todos os parceiros, todos os sócios, os franqueados e, obviamente, que tenham uma capacidade técnica acima da média para poder também ajudar e gerar valor para o sócio, porque você também tem que ser um sócio que contribui, que faz a diferença, que está fazendo a análise que o sócio não pensou em fazer ou não tem ferramentas para fazer. Então, tem muito disso, assim. Aqui entra um ponto que eu acho que vale, né, fechando esse tema do que realmente a gente leva de contribuição para os nossos sócios, para as investidas, né? É poder fazer uma curadoria, como a gente faz, é ter acesso aos melhores fornecedores de tecnologia, por exemplo, fornecedores de insumos daquele core business. Então, nós levamos um modelo de indicação do que tem de melhor. Quem é a melhor consultoria para montar a melhor equipe de consultoria de campo? Nós vamos pensar para o tamanho daquela empresa, para o tamanho do bolso dela, e nós vamos colocar uma consultoria. Então nós somos esse sócio estratégico que corrige erros gravíssimos que às vezes um franqueador inexperiente, que está focado na operação, ele não consegue ver de fora esses erros. Então nós conseguimos, o ajuste fino que eu me refiro, é trazer esse aparato do ecossistema do franchising, conectando essa empresa de mídia a tudo, de mídia a tudo, e com uma frase que eu gosto de falar, fazendo mais com menos. Legal. Sabe, se ele tem um fundo de propaganda de 1 milhão, a gente tem que fazer ele virar 3. Sim. Se ele tem 3, vai virar 6. Então, esse é um pouco do nosso DNA muito forte, que aí a gente dá visibilidade para essa marca, a gente constrói marcas de valores. O objetivo é conseguir entregar para um franqueador pequeno uma estrutura que ele só teria quando ele se tornasse um franqueador grande. Então, é tentar traduzir a escala de um franqueador de mais de 4 mil lojas para um franqueador de 30 se beneficiar da escala que esse ecossistema pode ter. O preço dessa contratação, dessa consultoria. Sim. Acho que ao longo aí de todo o nosso papo, né, a gente já deve estar caminhando para o final, mas vocês falaram por diversas vezes a palavra respeito, né? E acho que isso daí é a base de todas as relações e principalmente acho que dentro da SMZTO e de todo o plano de sucessão que vocês traçaram foi pautado nisso daí. Mas se vocês tivessem que deixar algum conselho para quem está iniciando essa jornada de sucessão, principalmente na jornada de sucessão, que conselho que vocês deixariam aí, tanto para um sucessor quanto para um sucedido também? Eu acho que meu conselho principal seria pensar como quem está chegando, nova geração, quem está ocupando uma cadeira ou fazendo uma transição de alguém que já construiu muito e tem muita experiência e enfim, que não costuma ser uma situação trivial, é onde a maioria das histórias começam a degringolar, começa a dar pau. Eu diria que o principal agente nessa relação é quem está sucedendo. Por que eu falo isso? Porque cada situação vai ser uma situação. Se você que é mais novo está chegando, se você não tiver o respeito para entender o que você precisa absorver, até onde você pode ir, qual que é o timing exato, respeitar que não é um processo que ele é apressado, não é um processo que ele consegue ser forçado para ser bem sucedido. Se não tiver alguém mais novo que está chegando, que realmente leva tudo isso em consideração, você tem provavelmente uma chance muito pequena de conseguir atravessar um processo desse com sucesso. Eu acho que tem que ter muita paciência, tem que ter muito respeito e tem que ter a calma para entender e estratégia para entender como é que você atravessa um momento desse que é delicado em parceria
usando o melhor dos dois mundos e fazendo as coisas num timing muito natural. Mas eu acho que, na média, as pessoas confundem muito até onde elas podem ir, confundem muito o papel delas nesse processo e elas se apressam demais. Então, eu acho que tem que ter muita paciência, tem que ter muito respeito. Tempo das e coisas. você tem que entender que o processo vai depender muito mais de você do que de quem você está sucedendo para que ele dê certo. E você tem que pensar muito nisso, tem que ser estratégico. Então, é a mensagem que eu deixaria. Muita gente foca na figura de quem está sendo sucedido, né? Pô, aquela pessoa, ela é muito controladora, nunca vou conseguir suceder. Ou, aquela pessoa, imagina, ela nunca vai largar o osso com essa cabeça e tal. Eu acho que cada caso vai ser um caso e quem está chegando tem que ter muita habilidade para poder construir um processo que não vai destruir valor da empresa, que não vai destruir valor da relação. Valor e vai criar a imagem também. Exatamente. Né? Ainda mais numa sucessão familiar, tem que ter muita consciência de que você não... A última coisa que você quer é destruir valor na relação familiar. A última coisa. Então tem que ser um processo que quem está passando por ele tem que ter muita consciência e procurar se educar, procurar entender muito bem qual é o seu papel e tudo mais. Eu acho que eu deixaria esse dica, recado. né? Eu acho que tem um ponto aqui que resume tudo isso que o Bruno falou, que para mim as pessoas precisam se desprover, elas precisam se desapegar. Deixar totalmente desapegar de uma coisa chamada vaidade. Isso é o câncer que existe hoje. E eu vou finalizar com essa mensagem que não é só para sucessão, não. Para tudo. Isso aqui serve para líderes. Você que é líder e você está vaidoso do seu cargo, você nunca vai conseguir montar um time. Nunca. E é lamentável, mas a gente vê isso todos os dias. Sim. Líderes que não conseguem montar um sucessor. Ele não consegue ter alguém que possa minimamente sonhar ser melhor do que ele. Isso é terrível, isso é o pior câncer que existe nas empresas. Então eu acho que a avaliação olha para você nesse momento e veja se você está permitindo que as pessoas cresçam do seu lado. Tire um pouco da vaidade, de querer ser dono, de querer mandar. Você não tem que mandar mais. Você precisa criar processo e deixar os seus executivos fazerem a sua companhia andar. Não tem que você com o chicotinho mais ficar mandando. Tem que até a faxineira tem que vir na sala pedir benção todo dia. Isso não existe mais hoje, acabou. Você precisa ter time, você precisa descentralizar. E isso chama-se vaidade. Infelizmente, essa é a maior doença que existe nos líderes. Eles precisam se desprover de vaidade. O resultado da SMZTO hoje é fruto de um time. O Semenzato tem sim uma grande contribuição, mas eu sozinho não teria feito jamais o que nós estamos fazendo. Isso até o franqueado lá da ponta tem seu mérito. Esse cara acorda cedo, abre a lojinha, cuida da lojinha, tá na ponta com o cliente, luta pela satisfação do cliente. Quanto vale esse cara? Esse cara é o cara que tem mais valor na estrutura inteira. Então eu acho que esse olhar ecossistema do seu negócio vai fazer toda a diferença. E jogue as vaidades fora. Não queira, você é o cara, você é a primeira página do jornal, esqueça. Deixa as coisas serem naturais, deixa o time crescer, dá visibilidade para o seu time, deixa as pessoas mostrarem para o mercado o que elas estão fazendo. E essa é uma mentalidade que está conectada com a nova geração, né, Henrique? Que é uma geração que procura horizontalidade, né? Que procura trabalhar junto. Não tem essa hierarquia que a gente viu no passado, né? Eu acho que isso aí explica, eu diria a maior parte eu concordo 100%, e eu acho que isso explica a maior parte da evolução, do sucesso. Eu acho que a gente tem uma cultura dentro da empresa, dentro da família, que a gente tenta permear e traduzir isso para as nossas sociedades, que é você querer ganhar, você querer ir bem, você querer evoluir, querer melhorar. E nunca pensar que a gente quer estar certo. A gente entra numa discussão com os sócios para tomar a melhor decisão, para evoluir, para ir bem. A gente não entra numa decisão com o sócio para ganhar aquela discussão. Para ir embora para casa com uma sensação de que... De vitória. Pô, eu consegui emplacar o que eu queria, o meu argumento. Cara, a gente só se preocupa com uma coisa, resultado. Se a gente está evoluindo,
e se a gente está contribuindo para o ecossistema de franquias, se todo esse capital que a gente está investindo, que hoje ele está se tornando cada vez mais relevante, se isso está se traduzindo em criação de valor mesmo, se isso está chegando nas empresas e essas empresas estão atraindo talentos, se elas estão contratando melhores ferramentas, estão investindo em tecnologia, estão construindo uma experiência melhor para o franqueado, experiência melhor para os colaboradores dos franqueados. Eu acho que quando você tem muito isso como grande objetivo, e isso é genuíno, vai longe. Isso aí vence qualquer um desses cânceres aí de ego mas eu concordo 100% que isso é o que mais tem. Assim. Tem que vencer todo dia. Eu acho que a gente tem uma aula aqui para qualquer geração, né? Eu acho que se você quer montar um negócio de sucesso, aqui esse podcast vai te ajudar. Inclusive, eu quero agradecer muito a presença de vocês, foi incrível, né, Henrique? E esse podcast ele vai estar na nossa plataforma do Web App de conteúdo da ABF, o ABF Transforma. Quer mandar seu recado também, Henrique? Foi um prazer ter você aqui comigo também, conosco. Prazer foi todo meu. Obrigado, Semenzato. Obrigado, Bruno, aí pela participação. E acho que fica também o convite para todo mundo, né, da nova geração que tiver interesse em conhecer um pouco mais da Comissão Next Generation. Estamos super de portas abertas, pode me procurar, Henrique Carbonel, também pode procurar a Andréia. A gente vai ter o prazer aí de receber quem tiver o interesse também. Que nós somos jovens, sempre, né? Sempre. Obrigado vocês e parabéns pelo trabalho que vocês vêm construindo aí. Legal, valeu. Até o próximo. Pessoal. Tchau, gente. Tchau. Tchau.